Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao meu canal. Esse é o canal de psicologia em que eu divido um pouco da minha trajetória pessoal, as ideias que eu possuo. E hoje o vídeo é sobre o maior erro dos coaches. A gente tem que começar esse vídeo falando do que é o fenômeno coaching. Nesse universo do mundo corporativo, os profissionais, ditos profissionais do desenvolvimento pessoal, muitas vezes, eles sempre estiveram aí. Com as ditas palestras motivacionais ou com essa cultura corporativa que inclusive sofre mudanças o tempo todo. Eu sou psicólogo, tive formação em coaching. Encontrei alguns desafios na minha prática profissional. Um deles é a prescrição taxativa de resultados. Como psicólogo, eu não posso fazer uma propaganda que diga que eu consigo alcançar determinados resultados em determinado tempo. Nós somos proibidos, entre aspas, pelos conselhos de psicologia, de realizar esse tipo de propaganda apelativa. Então há um desafio entre você ter uma prática que seja minimamente ética, né, e que esteja tenha uma relação saudável entre psicologia e coaching. O segundo desafio que eu pontuaria é como a gente trabalha no campo da ciência, conciliar certas falácias que acabam surgindo dentro desse universo com um trabalho sério se torna realmente muito desafiador, porque há um certo descrédito em determinadas camadas da população no sentido do que significa um coach. Coaching hoje, existe até um estereótipo que eu explorei aí nas minhas conversas, significa um cara bonachão, que fala o tempo todo que tudo que aconteceu na tua vida é culpa sua. Só para entender, existe um conceito chamado autorresponsabilidade, que é a ideia de que em alguma medida as coisas que acontecem com a minha vida são responsabilidade minha. A gente encontra em Sartre uma citação que diz: não importa o que fizeram de ti, importa o que você fará consigo mesmo, com o que fizeram de você. Essa lógica, muitas vezes, ela é deturpada e a gente vê discursos que excluem do campo da formação humana qualquer ideia que represente o que acontece na nossa sociedade, porque nós vivemos numa sociedade excludente, com processos de exclusão social, nós vivemos uma produção social da pobreza, e esse discurso da autorresponsabilidade muitas vezes tira de foco a possibilidade de ter um diálogo ético-político. Então, se a responsabilidade é sempre do indivíduo, ficará sempre ao indivíduo a responsabilidade de mudança. Ora, veja bem, nós nascemos sem escolher onde vamos nascer. Nós crescemos sem escolher as influências parentais que teremos. Como pode eu tratar isso sem eu ter um mínimo de respeito às questões históricas e culturais? Então, eu acredito que há uma certa falta de bom senso de alguns profissionais e, assim, pessoas que às vezes estão investindo pesado em marketing, num discurso agressivo de convencimento e que acabam sendo vistas por maior quantidade de pessoas. Há players nesse mercado, pessoas que investem dinheiro pesado no processo de coaching, de mídia, para divulgar os seus serviços. E muitas vezes trazem narrativas que não têm um certo senso de responsabilidade. Então esse é um desafio muito difícil na prática. Mas assim, qual é o problema que eu, além de a falta de uma sensibilidade social e de um discurso eticamente, né? A gente vê um dos erros também dos profissionais que vão falar ditos profissionais de desenvolvimento humano é não compreender que por trás da produtividade existe um sujeito com um background orgânico, ou seja, nós somos feitos de carne e osso, nós somos seres humanos que temos uma estrutura corporal que é organizada por hormônios, vitaminas, por uma série de questões médicas que muito orgânicas e que muitas vezes deixam de ser percebidas. Mas esse, veja bem, não é um erro somente dos coaches. Este erro também nós vemos nos profissionais de psicologia. Quando você, em demasia, trata todas as questões do sujeito como questões puramente psicológicas, você também corre o risco de
trazer um certo empobrecimento daquela atenção que pode ser dada a um sujeito. É claro, cada um tem o seu quadrado, cada um tem a sua área de atenção. O que eu persigo no meu processo de trabalho é um olhar integral, sem deixar de lado um olhar médico, sem deixar de lado. Vamos falar de processos como a ansiedade, que são altamente influenciadoras da capacidade das pessoas de entregar, a capacidade das pessoas de organização. E vamos falar também da pluralidade humana, porque as possibilidades para o ser humano, no sentido de o quanto eu posso construir a partir de mim, a partir das minhas questões, os meus processos de organização, essa autodeterminação do sujeito que impera no código de ética da psicologia, é uma questão que pode ser melhor tratada no campo dos processos de coaching, porque muitas vezes aquela visão rígida, aonde a pessoa não respeita o processo de cada sujeito, de cada indivíduo, um olhar que é puramente filosófico, eu diria, é um tipo de postura que às vezes é considerada correta, passa a encabeçar as narrativas dos profissionais e muitas vezes levam a esse estranhamento por parte de quem ouve. O público que já está engajado muitas vezes aceita muito melhor. Então, assim, a pessoa que às vezes ela já está consumindo material de coaching, que ela não teve uma formação crítica, um olhar um pouco de questionar, de entender a história do pensamento, por exemplo. Porque quando a gente faz psicologia, a gente normalmente estuda epistemologia, que é a história do pensamento humano. Você percebe que, por exemplo, algumas narrativas não são novas dentro do campo dos processos de coaching. Por exemplo, a teologia da prosperidade. Poxa, isso foi analisado por filósofos. É um discurso que está por aí, muitas vezes engessado nos processos de formação desses profissionais do desenvolvimento humano. Então, assim, acho que o que falta é essa compreensão ampla sobre a determinação social das pessoas, esses processos de autodeterminação, e falta muitas vezes uma sensibilidade social para entender que certas questões a gente precisa talvez levar como um princípio, não como uma máxima, não como por exemplo, a autorresponsabilidade ela pode ser um princípio a ser perseguido, né? Se eu, a partir deste momento de onde eu estou, entender que eu posso fazer mudanças nas minhas atitudes e eu posso olhar para a minha realidade social e controlar certas influências, eu consigo, de certa maneira, produzir melhoras em áreas da vida que eu selecionar. Seja no trabalho, seja na vida em saúde, na minha vida familiar, nas minhas questões espirituais, enfim. Outra questão, esta compreensão sobre a história do pensamento. Nós, quando nos formamos psicólogos, nós temos anatomia, nós temos neuropsicologia, nós temos... Eu fui muito privilegiado na Universidade do Planalto Catarinense, a faculdade que eu fiz, a universidade comunitária, ela teve uma bagagem muito boa, muito boa. É claro que ela me preparou para ser um profissional um profissional psicólogo comunitário. Então, é claro que a gente não aprofundou tanto a anatomia, não aprofundou tanto as teorias psicológicas. Nós tivemos, sim, um apanhado geral. Mas, você, por exemplo, estudar genética, estudar estatística, se formar para ser um pesquisador, eu acho que é um grande diferencial. Quando você se forma para ser um cientista, de certa maneira, você blinda o seu cérebro a procurar verdades, a procurar questões que possam ser validadas e você aprende a separar o joio do trigo. Ou seja, se eu vou usar uma técnica no meu processo de tratamento hoje, eu preciso buscar uma bibliografia que esteja minimamente amparada. A gente começa a compreender como que uma teoria ela foi estruturada. Por exemplo, quando a gente começa a estudar
psicanálise, ou então a psicologia cognitiva que eu estou hoje me especializando, a gente começa a entender a história do cientista que fez todo esse trabalho. Então a gente sai de uma zona de superficialidade e começa inclusive a questionar os próprios mestres que nós seguimos. É um processo bem interessante. Então, quando a gente fala em psicologia e coaching, a gente precisa de um olhar ético. E esse eu acho que é o fundamento básico que eu gostaria de dividir aqui nesse vídeo. Então, o que falta para os profissionais hoje do coaching, na minha percepção, é formação minimamente. Acho que é necessário que a gente tenha uma formação crítica, uma formação para pensar, e eu acho que nesse sentido as universidades fazem um papel fundamental. Acho que, assim como a psicoterapia não é uma área privativa de psicólogos, esta questão da psicologia, do coaching também não deve ser privativa a nenhum profissional especificamente. Porém, eu penso que quando a pessoa tem um nível superior, quando ela passou por uma escola de formação acadêmica, ela tem mais condições para perseguir aí autores com fidedignidade e se livrar de certos vícios comportamentais que podem causar prejuízo para as pessoas. Do ponto de vista de um código de ética, a gente percebe que a ausência de um código de ética, de uma formação mínima, ela pode causar certos problemas. E no campo das psicoterapias, a gente percebe também essas questões. Profissionais que se formam psicoterapeutas ou psicoterapia integrativa, eles vão tratar problemas de saúde. Muitas vezes, alguns desses profissionais que não estão vinculados a conselhos fazem a propaganda a torto jeito. Cura depressão, cura ansiedade, cura... Então, assim, são viés, hoje a gente, inclusive na medicina, não fala mais em cura, são vieses que muitas vezes prejudicam as pessoas no sentido de causam uma descredibilidade para todo um coletivo. No Brasil, houve tentativas de se formalizar a psicoterapia como uma atividade privativa. Particularmente, eu compreendo que existem ônus e bônus dessa prática. Ouvi dizer que alguns países têm a prática da psicoterapia vinculada especificamente a um tipo de formação, e que profissionais, para serem psicoterapeutas, têm que passar por esse tipo de formação. Eu acho esse tipo de iniciativa muito válida, até porque psicoterapeutas vão lidar com pessoas extremamente fragilizadas, vão lidar com situações como pessoas enlutadas, pessoas em processos de depressão. E conhecendo um pouquinho de transtornos psicológicos e um pouquinho do que é a realidade, por exemplo, de um transtorno borderline, de um transtorno bipolar, eu diria, é uma questão muito delicada. Envolve medicação, envolve uma linha tênue entre um estado normal e um patológico. Então, acho que a gente precisa evoluir, inclusive, enquanto país. Agora, a discussão sobre o que deve ser regulamentado ou não é muito ampla, não quero entrar nesse mérito. Então, mas com isso eu dividi com vocês algumas questões. Já esclareci também um pouco sobre a minha perspectiva enquanto profissional da psicologia que também trabalha com coaching. Eu acho uma prática maravilhosa, porque quando você traça uma linha do tempo, ainda que imaginária, né, do teu futuro, daqui para frente, quando você estabelece metas, organiza prazos, quando você começa a pensar estratégias, naturalmente, algumas mudanças vão acontecer. E este processo, que na psicologia pode ser chamado de awareness, ou conscientização, ou insights, também acontece neste tipo de atividade que é um tanto pedagógica. Pedagógica no sentido de eu uso uma ferramenta para me avaliar, eu ponho em prática alguma ação que eu determinei, reavalio esta prática, e quando isso é feito por um profissional ético, responsável, a tendência é que você tenha mudanças significativas na tua vida. Sinto falta de uma literatura mais robusta sobre o assunto, sinto falta de artigos acadêmicos,
Sinto falta de uma perspectiva ética no sentido da... Porque muitas vezes a formação desses profissionais está vinculada ao mercado digital, a propaganda e a esperança de ter um negócio digital, trabalhar sem sair de casa é algo que seduz muita gente e, portanto, há certas questões éticas aí que merecem maior cuidado, certo? Com isso eu encerro o vídeo de hoje. Este é pro canal do YouTube. Me siga também nas mídias sociais. Se gostou, curta, deixa o likezinho aqui, compartilhe se achar alguém que gosta desse tema. E também tem o meu site GBS Psi, Gabriel Bonich Lemper, psicólogo. E também tô no Instagram e no TikTok. Abraço pra vocês. Tchau, tchau.